Bem-vindos a minha mãe, como é? Eu me chamo Jaime e no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês como que o medo de falar pode impedir muito o seu progresso. Então, se você está assistindo esse vídeo no Facebook ou no Instagram, não deixe de conhecer o nosso canal no YouTube, Crioulo do Haiti. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer o canal. E não deixe de se inscrever nele e também compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Assim você ajuda muito a outras pessoas que também querem aprender o idioma. Então, você já se deparou com a seguinte situação? Você estudou algumas frases para poder se comunicar com o estrangeiro, nesse caso aqui o haitiano, e na hora H, no momento que você está lá e tem a oportunidade de conversar com a pessoa, a timidez, o medo, a preocupação te impediu de fazer isso. E depois você ficou chateado, porque gerou também em você um certo desapontamento. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. E eu gostaria de mostrar como que isso atrapalhou o meu progresso e que também pode acabar atrapalhando o seu também. Então, primeiro, por que será que isso acontece? Primeiro, é ter expectativas irrealistas. A maioria das pessoas pensam que precisam falar como nativo para poder começar a falar, o que é praticamente impossível, né? Na verdade, pessoas que já estão aí por diversos anos falando, elas dificilmente vão falar como nativo. Você já deve ter reparado que há aqui no Brasil alguns estrangeiros que falam muito bem o português, mas você percebe que ela não é brasileira. Ela tem um sotaque, ou às vezes ela muda alguma palavra, ou ela fala uma palavra que para você não é comum. E isso por si só não te atrapalha em nada, né? Você não acaba deixando de entendê-la, de se comunicar com ela por causa disso. Do mesmo modo, o estrangeiro, como mencionei aqui, estamos aprendendo crioulo haitiano, o haitiano não vai ficar chateado ou desapontado pelo fato de ver que você não fala como um nativo. Pelo contrário, ele vai te incentivar, porque ele fica feliz de saber que você está tentando aprender o idioma dele. Um outro caso é quando você vê, por exemplo, um outro amigo seu que já progride bem no idioma e você fica com uma certa vergonha porque você ainda não fala tão bem como ele. E talvez fique pensando como será que o que ele deve estar pensando disso, né? Como ele vai encarar o meu modo de falar, que não é tão bom quanto o dele, por exemplo. Você pode parar para pensar se fosse o inverso. Se você já soubesse falar bem e a outra pessoa não fosse ainda tão habilidosa como você, o que você faria? Se ela errasse alguma coisa, depois você falaria para ela assim: olha amigo, você fala muito mal, você deveria parar de estudar, porque dá para ver que você não consegue progredir. Será que você faria isso? Provavelmente não. Você iria incentivar o seu amigo, né? Iria fazer todo o possível para ele continuar melhorando, para ele continuar praticando e ajudar a ter a autoestima dele. Do mesmo modo, você não deve ser tão cruel consigo mesmo a ponto de ter uma expectativa assim, pois de fato isso vai atrapalhar o seu progresso. Como que o medo de falar pode acabar atrapalhando o seu desenvolvimento? Por exemplo, você já deve ter notado que qualquer habilidade ela é desenvolvida com a prática. Você deve conhecer bem o ditado: é a prática que leva à perfeição. Em aprender um idioma não é diferente. Quanto mais você praticar ele, mais fácil vai ficar o processo, mais habilidoso você vai se tornar nele. Então, continue a praticar. Quando você tem medo, isso acaba impedindo o seu desenvolvimento, você pratica menos e isso acaba te impedindo de desenvolver essa habilidade. Você talvez já tenha visto um ginasta e notado quão precisos são os seus movimentos, mas assim como eu e você, quando ele nasceu, aquela pequena criancinha não conseguia nem mesmo controlar os movimentos do seu corpo, dos seus bracinhos, das suas perninhas, né? E hoje não. Depois de muito treino, esse ginasta é alguém habilidoso. Do mesmo modo, você também pode ser nesse idioma. Um outro ponto é que se você tiver medo de falar, isso vai gerar em você um ciclo vicioso. Ou seja, você não fala, fica com medo, aí numa outra ocasião você fica mais tenso e isso vai gerar mais medo e cada vez você vai adiando a oportunidade que você tem de se desenvolver, de falar, de se comunicar. E cada vez que você faz isso vai ficar mais difícil na próxima vez. Isso vai acabar gerando em você certos vícios, como o medo de falar e a tensão que vai ser gerada
por causa desse receio que você tem. Agora vamos aos motivos para você perder esse medo. O primeiro, como mencionado antes, é que vai te ajudar no seu desenvolvimento. Então, quando você perde o medo, você faz o esforço de falar, ainda que com receios, com medo, você vai acabar desenvolvendo melhor essa habilidade. Você vai praticar cada vez mais, vai se sentir mais confiante e vai falar cada vez melhor. E as pessoas vão notar isso. Um outro ponto é que, no que se refere a aprender, a memória de longo prazo, ela guarda, entre outras coisas, fortes emoções. Então, se você tiver emoções como medo, como vergonha, constrangimento, que é normal quando a gente comete um erro ao falar o idioma, isso vai ajudar você a guardar mais fácil na memória certas palavras e certas frases, porque você errou outras vezes. E isso gerou em você talvez algum medo, algum constrangimento, ou talvez até alegria, porque talvez esses erros tenham gerado situações bem engraçadas. No meu caso, eu tenho hoje muitas histórias para contar em virtude desses erros. A título de exemplo, no passado eu tinha muita dificuldade em relação aos dias e horários. Com muita frequência eu marcava de reencontrar um amigo haitiano em dias e horários diferentes daqueles que eu dizia para ele. Por exemplo, eu confundia muito o 2 horas e 10 horas, 10 e 10. E confundia também muitas vezes o mercredi, quarta-feira, com vendredi, sexta-feira. Então eu queria marcar com o haitiano um compromisso às 10 horas na sexta-feira, mas eu dizia que era às 2 horas na quarta-feira. E esse amigo haitiano ficava me esperando na quarta-feira às 2 horas e eu voltava lá sexta-feira às 10 horas. Quando ele me encontrava na rua, ele falava: ô amigo, eu fiquei te esperando e você não apareceu. Aí eu falava para ele que eu fui lá. Não, eu fui na sua casa, você não estava lá? Aí ele mencionava: não, eu fiquei te esperando e você não apareceu. Até que certo dia minha esposa estava junto e falou: amor, você está combinando com ele um dia que você não vai estar em casa. Aí sim eu me dei conta que o dia e o horário que eu marcava não era o dia e o horário que de fato eu ia. Mas essa é só uma de muitas experiências que eu posso contar e que vocês também vão ter experiências assim. Então, não deixe que o medo de falar te impeça de progredir. Se você já passou por alguma situação engraçada como essa, mencione nos comentários aqui abaixo, ou mencione também de que modo talvez o medo de falar tem atrapalhado o seu progresso, que efeitos isso tem tido em você, ok? E vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail para contato, para aqueles que quiserem ter aulas particulares de crioulo haitiano. Sendo assim, até mais, au revoir!